Caros ouvintes, aqui estamos mais uma vez, como fazemos todas as quartas-feiras neste horário de 21h30, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas deste horário aqui obedecem às perguntas e dúvidas de nossos ouvintes e ou pacientes. Cura pela medicina espiritual exalta o único poder curador espiritual possível, que é o poder de Deus. Mas para quem tem acompanhado nossas palestras, nós evitamos ficar repetindo e invocando a Deus para evitar radicalismos e fanatismos religiosos, dogmáticos ou doutrinários. Assim, não temos vínculo com nenhuma tendência religiosa. Frequentamos a maioria dos templos religiosos, desde sinagogas, mesquitas, templos budistas, centros kardecistas, vários templos evangélicos, várias igrejas católicas, protestantes, batistas, etc., em busca de resposta apenas para duas perguntas que sempre questionávamos a todos nossos familiares, professores, ministros religiosos, pregadores, pastores, e nunca conseguimos obter uma resposta que nos realizasse. E quais foram essas duas perguntas? Estas são, primeiro, quem é Deus e quem sou eu? Como não consegui respostas a estas duas perguntas nas várias religiões, eu não desisti. E eis que finalmente consegui e estou plenamente realizado com as respostas. Mas antes delas surgirem, aconteceu um acontecimento incrível em minha vida. Em busca destas respostas, eu fui crescendo em conhecimento espiritual. E dentro deste crescimento, as respostas fluíram como decorrência e vieram como revelação, através do sexto sentido da intuição. Parece tão fácil, não é mesmo? Quem é Deus? Quem sou eu? Mas talvez sejam as perguntas mais difíceis de resposta. Então, por causa disto, hoje, as pessoas me perguntam: como você adquiriu um conhecimento espiritual? Na verdade, eu diria hoje que ainda meu conhecimento espiritual é muito pouco. Parece que eu tenho muito conhecimento espiritual. Talvez é porque os outros têm um pouco. Então, a toda hora também em minhas clínicas, eu recebo ligações de pessoas que me perguntam: como você fala tanto do espiritual? De onde vem seu conhecimento? Você é um curador espiritual? Ou você se considera um curador espiritual? Terceiro, você faz curas espirituais? Outra pergunta que sempre fazem: você é um médico cirurgião, mas você faz cirurgias espirituais? Antes então de responder quem é Deus e quem sou eu, vamos tentar responder estas últimas perguntas. Você é um curador espiritual? Muito bem. Eu jamais me considero um curador espiritual. É muita pretensão um ser humano se dar esse título, porque todos têm que entender isto e é sumamente importante. E que ninguém jamais possa alimentar nenhuma ilusão. Só existe um único curador espiritual, e este é Deus e mais ninguém. Se alguém se intitular curador espiritual, é um falso profeta, e pode ter certeza que por trás disto existe algum apelo comercial ou financeiro. E como explicar as curas que às vezes acontecem e são até demonstradas em muitos espaços religiosos
ou em locais até considerados sagrados? E como pode surgir um curador espiritual? É possível acontecer um curador espiritual num momento presente? Sim, é possível, mas antes é necessário a santidade. E o curador espiritual, antes de tudo, tem que ser um curado. O que quer dizer? Ou seja, o curador espiritual não pode sofrer de mal algum. Se ele se propõe a curar aos outros, antes ele tem que ser um curado. Nenhum doente pode distribuir cura. Antes, este doente tem que se curar, ser um curado para depois poder ser um curador. O curador espiritual, como Jesus, despertava no necessitado o seu próprio poder interior de cura. Este é o princípio fundamental da cura espiritual. O curador espiritual nada mais é do que alguém como Jesus, que despertava no necessitado o seu próprio poder interior de cura. Como alguém que se intitula curador espiritual pode ser obeso, estressado, hipertenso, diabético, tabagista, etilista? Não é mesmo? Jesus é o retrato sempre vivo do curador espiritual. Primeiro, ele era um curado total. E assim mesmo, ele usava expressões tais como: não fui eu quem te curou, foi a tua fé que te curou. Ou, você acha mesmo que eu posso te curar? Ou ainda, é o Pai que está em mim quem realiza os milagres de cura e as obras e os prodígios de cura das doenças. Ou também existe uma expressão tal como: médico, cura-te a ti mesmo. Jesus não só é o protótipo ou símbolo sempre vivo do curador espiritual, como também Jesus é o mestre, o professor, que transformou pessoas humildes e até analfabetos em curadores espirituais. Os apóstolos também realizavam a proeza milagrosa de curas espirituais. Então, acho que respondi, pelo menos, a primeira pergunta. Eu não tenho santidade. Logo, sob a ótica divina, eu não posso me intitular um curador espiritual. Eu antes me intitulo um buscador de conhecimento espiritual e um orientador de conhecimento espiritual. De uma forma ou de outra, eu posso encaminhar as pessoas para a senda do conhecimento espiritual, para que eles entendam como Deus pode fazer acontecer o milagre de cura que tanto esperam. Eu posso, porém, dizer com toda a convicção que eu me considero um curado. Ou seja, graças a Deus, eu me considero alguém que não tenho mal nenhum. Então, sou verdadeiramente um buscador de conhecimento espiritual. E essa busca nunca tem fim. Outra pergunta sempre frequente: se eu faço cirurgia espiritual. Ora, você é um médico cirurgião, mas você faz cirurgia espiritual? Não, eu não faço cirurgia espiritual, que em geral acontece nos centros kardecistas espíritas. Consideramos que as cirurgias propostas intituladas espirituais não são necessárias, porque os resultados são em geral duvidosos, não duradouros e nem sempre satisfatórios. Vamos, porém, abordar este assunto à frente
para tentar explicar a vocês como funciona a cirurgia espiritual. No mérito desta pergunta de cirurgia espiritual, nós vamos ter que fatalmente discorrer sobre um assunto extremamente desconhecido e até muito polêmico, embora aqui sempre abordado. Trata-se da cura mental, ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental. É aqui que as tais cirurgias espíritas vão ser explicadas. Mas vamos antes completar as nossas chamadas curas espirituais. Vamos repetir o que dissemos no programa anterior, porque pelas perguntas que chegaram, percebe-se que muitos não entenderam. Recebemos até algumas críticas. Você fala de um assunto de difícil entendimento e ainda você fala muito rápido. Tudo bem. Então vamos repetir algumas coisas que falamos na jornada anterior. Cura é a palavra que significa a solução de algum mal. Ninguém vai querer curar uma felicidade. Ninguém vai querer curar a saúde. Ninguém vai querer curar a paz. Ninguém vai querer curar o amor. Ninguém vai querer curar a abundância. Mas ao contrário, sim. A cura da doença, a cura do medo, a cura da culpa, do conflito, a cura da disputa, a cura da carência. Explicamos que para a ciência médica, cura é a reversão da doença em saúde. Este é o conceito físico, material, científico de cura. Pode também acontecer aqui uma cura de doença mental. Para o reino espiritual, porém, nós temos 7 saúdes, e não uma só. Saúde física, mental, espiritual, afetiva, emocional, social e até saúde financeira. Então vejam bem, se nós temos 7 saúdes, nós podemos ter 7 doenças. Doença física, doença mental, doença emocional, doença afetiva, doença social e doença financeira. Nós não falamos em doença espiritual, embora essa expressão se ouve frequentemente. Não, o espírito, que é sinônimo de Deus, nunca fica doente. Então, o que seria saúde espiritual e doença espiritual? Saúde espiritual é conhecimento espiritual. E doença espiritual? Doença espiritual é desconhecimento espiritual. Então, sob esse aspecto, você pode falar em saúde espiritual e doença espiritual. A cura espiritual é sempre total. Aqui não existe uma cura parcial ou meia cura. Ou então, eu fiz um tratamento espiritual e melhorei um pouco. Não. Se a cura foi parcial, então não foi cura espiritual. Se você é um curado que recebeu a graça de uma cura espiritual, você é um curado total. E tudo em você estará curado. Isto, de fato, é cura espiritual. Outro aspecto fundamental é, uma vez recebida uma cura espiritual, nenhum problema poderá voltar. A cura espiritual é sempre total e é definitiva. Ninguém recebe um milagre de cura espiritual de uma doença e volta a adoecer da mesma doença. Se isto aconteceu, então a cura obtida antes não foi cura espiritual. Agora chegamos no ponto das perguntas em que tanto eu queria respostas e busquei de todas as formas, em todos os meios, e nunca ninguém e nenhuma resposta conseguia me convencer. Mas isto fez com que eu buscasse cada vez mais conhecimento espiritual através das respostas. E eis que as respostas aconteceram para: quem é Deus e quem sou eu?
A primeira resposta que veio pela revelação é que não existe a dualidade Deus e eu, ou eu e Deus. Mas o que existe é a unicidade. Eu e Deus somos um só. Entenderam? A outra resposta é que não devemos procurar Deus fora de nós mesmos. Deus está dentro de você, dentro de mim, dentro dele e dentro dela. Deus está mais perto de você que sua própria respiração. Ora, qual então a consequência imediata destas respostas? É que só existe um curador espiritual, que é Deus. Mas se eu e Deus somos um só, então toda a cura de todo e qualquer mal, e todos, eu disse, todos os milagres de cura, já existem dentro de você. Olha aqui, que riqueza, hein? Todos os milagres de cura já existem dentro de você. Se eu e Deus somos um só, as duas perguntas foram respondidas. Fica claro que a única dificuldade que pode existir é fazer brilhar, acontecer a cura que já está dentro de você. E mais, para todos os males possíveis e imagináveis. Logo, a cura espiritual está dentro de você. Deus é a perfeição. Deus é a criação. Deus é a mente inteligente superior que criou todo este universo. Eu nunca nasci e nunca vou morrer. Sou como Deus e tenho vida eterna. Que estou apenas cumprindo minha jornada de aprendizado neste planeta Terra. Mas vamos agora voltar à cura mental. Cura pelo poder da mente ou cura pela energia mental, para responder outras perguntas. Para discorrer sobre cura mental, antes faz-se necessário entender o que é mente, o que é mental, e o que significa essa palavra mente. Em ciência médica, a mente tem localidade central cerebral e é sinônimo de pensamento, comportamento e ação. Se os padrões mentais estão de acordo com os padrões seus familiares, sociais e culturais, você é considerado uma mente sadia. Caso contrário, você será considerado um doente mental. E a ciência médica, neste caso, te oferece a psiquiatria para tratamento dos desvios da mente que saiu fora dos padrões familiares, culturais e sociais. Mas para o reino espiritual, a palavra mente tem outro significado e é muito diferente. A mente no reino espiritual é a sede de todas as funções. Eu disse de todas as funções. Então, ela é a fisiologia do universo. É a mente inteligente que faz funcionar todas as criações desse universo. Então, o reino espiritual é o criador do céu e da terra e de todo o universo. O reino espiritual é a anatomia. O reino mental é a fisiologia. A mente é a inteligência de Deus que faz tudo funcionar. O reino espiritual criou os oceanos, os mares. O reino mental cria as marés e todos os movimentos dos mares e oceanos, ondas, correntezas, etc. O reino espiritual criou o sol e a terra. O reino mental faz o sol brilhar, se movimentar. A terra também se movimenta em torno do seu próprio eixo, fazendo acontecer dia e noite, e se movimenta em torno do sol, demorando 1 ano nesta viagem, fazendo acontecer os meses e as estações do ano.
Em sentido espiritual, a cura mental, a cura através da mente e a cura através da energia mental é a cura da fisiologia da mente mais inteligente que existe, é a fisiologia da mente de Deus. Esta mente não tem localidade. Ela é não local e ela é atemporal. Não tem localização e não depende do tempo. Também há aqui de se destacar ainda, em sentido espiritual, que existe uma mente individual. É a minha mente, é a sua mente. Existe uma mente coletiva, que é a reunião das nossas mentes. Existe uma mente universal, que é uma única mente que permeia todas as mentes. Então, a mente universal é uma mente única, que permeia todas as mentes. É aqui que acontece o fenômeno chamado telepatia, que é a comunicação de mentes. A mente universal não tem plural. Ela é uma mente única. Então, a comunicação das mentes são a comunicação das mentes individuais através da mente universal, que é a telepatia. Finalmente, existe a mente mais inteligente de todas, que vocês já sabem qual é, que é a mente de Deus. A cura mental é uma poderosa ferramenta de cura, diferente da cura espiritual. É a cura metafísica mais praticada em várias religiões, inclusive até pelos curandeiros das tribos indígenas. É a cura das sugestões, é a cura da hipnose, é a cura subliminar do subconsciente, é a cura das cirurgias espíritas. Mas aqui também, a cura mental não deixa de ser uma cura parcial e jamais definitiva. E a mesma doença ou o mesmo mal pode voltar. Mas a cura mental, vejam bem, ela é específica, exclusiva para a cura de doenças psicossomáticas. Ou seja, a cura mental sempre é uma reversão de uma doença que a própria mente causou ou criou, e por reversão pode ser restituída a saúde dessa doença. Vamos dar alguns exemplos de doenças sabidamente psicossomáticas, embora possam existir variações ou diferenças. Há quem afirme que todas as doenças são psicossomáticas. Não diríamos todas, mas a maioria das doenças que assolam os seres humanos são psicossomáticas. E aqui as emoções fazem doenças psicossomáticas e também as emoções são alteradas pelas doenças psicossomáticas. Doenças da pele, alergias, do trato digestivo, respiratório, cardíaco e vascular, doenças do sistema nervoso, doenças reumatológicas e doenças imunológicas e até o câncer ou diabetes podem ser devidos a fatores psicossomáticos, que são fatores emocionais. Por isso dizemos que são doenças das emoções, doenças ligadas às nossas emoções mais intensas. Mas Tomás já fez um sinal que nos restam apenas 1 minuto. Vamos repetir então aqui que todas as nossas palestras estão no YouTube. Vocês acessem Rui com Y Mercúrio no YouTube e vocês podem assistir e ouvir nossas palestras todas anteriores, inclusive esta. Nós temos o site www.medicinaespiritual.com.br. O nosso site de trabalho médico é o www.ruimercurio.com.br. Nós gerenciamos 3 clínicas médicas que cuidam de doenças crônicas do sistema músculo-esquelético. Dores de coluna, dores nos ombros, nos quadris, dores nos joelhos, punhos, mãos e pés. Uma das nossas clínicas fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1263, telefone 11
3744-4007. Outra fica na Avenida Pacaembu, na cidade de São Paulo. Telefone 11 3661-4243. Avenida Pacaembu, 1024. Nós temos uma outra clínica no Nordeste brasileiro, na cidade de Maceió. Telefone 82-3435-6661. Muito obrigado pela atenção. Convido-os a ouvirem a nossa próxima jornada e a nossa próxima palestra, na próxima quarta-feira, às 21h30. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde e sejam muito felizes.